Então agradeço a galera do Rio, mando um abraço. O lugar onde eu reencarnei nessa vida, vivi até os 28 anos no Rio de Janeiro. Eu estou atualmente com 62, então estou há praticamente 34 anos aqui em São Paulo. Então eu conheço bem as duas maiores cidades do país, Rio e São Paulo. Sei o melhor e o pior de ambas, assim como eu sei o melhor e o pior de mim mesmo. Mas quando a gente presta atenção no pior, a gente piora. Seja o pior nosso ou o pior do outro. Quando a gente pensa no nosso melhor e no melhor do outro, a gente melhora. E aí a gente vai cada um do seu jeito nesse bolo que é a vida aqui na Terra. Agora, calculem, pessoal, sem a parte espiritual que vocês tanto amam, sem aquele caminho que você gosta, seja lá qual for, como é que sua vida seria árida, vazia e triste, sem vitalidade, sem um propósito, sem um objetivo. Porque o estudo espiritual, seja como for, ele clareia a mente trazendo valores que não são apenas os valores naturais da vida carnal, mas também valores de consciência que transcendem a vida na Terra, que estão dentro da consciência, que quando se desprender de vez do corpo para outros planos, levará esses valores dentro de si como pontos positivos em que avançou ao longo da jornada terrena. Perfeito não, mas pelo menos razoável, melhorando a cada passagem por aqui ou em qualquer lugar. Então é muito legal poder estar falando para vocês que tem muita gente boa na Terra, né? Muita gente estranha, e tem nós todos misturando a parte boa e estranha, tentando cada um melhorar, tá bom? Bom, 2 pontos que eu quero comentar com vocês dessa viagem no Rio. Um deles é que na palestra de experiências fora do corpo, depois as pessoas vieram falar comigo e é uma coisa recorrente. Existe uma espécie de autoestima baixa de estudantes espirituais, principalmente os que trabalham com a mediunidade. Áreas que trabalham mais a parte anímica e que desenvolve o potencial interno da pessoa, há uma confiança interna no próprio potencial. Mas áreas que trabalham com a mediunidade, não todas e nem todo mundo também, mas é corrente isso que eu vou falar, muitas pessoas que trabalham ligadas a mentores, guias espirituais, às vezes criam uma certa dependência com o que o guia espiritual falaria. Então a pessoa fala, olha, eu preciso consultar o meu guia para ver se isso está legal ou não. Como se ela também não fosse um espírito, apenas está reencarnada, e não tivesse discernimento para filtrar as coisas, né? Então guias espirituais, mentores, são como professores da consciência, irmãos mais velhos. Eles não estão aqui para resolver nossos problemas ou nos dar as respostas que na luta em que nós temos aqui encarnado, nós precisamos descobrir. Eles estão como irmãos mais velhos, eles não podem fazer o dever de casa para a gente. Eles estão como professores da consciência que orientam o aluno, que somos nós, mas eles não podem dar cola na hora da prova. Eles podem dar dicas, sugestões e inspirações, mas quem reencarnou é que está no jogo. O aluno é que está dentro da sala na prova. O universo é uma escola, planeta sala de aula, corpo uniforme. E nós estamos com o uniforme carnal numa das salas do universo, que é o planeta Terra. E estamos aqui num ano letivo, mais uma vida. E existe o currículo de conhecimento e de provas que cada um passa num planeta como o nosso, no nosso nível de densidade. Os mentores que supervisionam tudo isso não podem descer e responder para nós na hora da passagem da prova, porque a gente reencarnou para aprender a vencer as adversidades e daí tocar a bola e se desenvolver em frente. Então, onde que eu quero chegar com isso tudo? De vez em quando chega alguém para mim e fala assim, Wagner, a saída do corpo, a gente tem que pedir permissão espiritual para o mentor para a gente sair ou para ele levar a gente? Pessoal, a saída do corpo, em geral, é anímica. É o potencial da pessoa que durante o sono ou estados alterados, meditativos ou mediúnicos, o corpo espiritual se desprende temporariamente para fora da matéria, devido à queda do metabolismo e das ondas cerebrais. É um fenômeno fisiológico. Todas as vezes que você dorme ou relaxa, o metabolismo desce. Tem nada a ver com o guia, tem a ver com o seu corpo. E a queda do metabolismo e a queda das ondas cerebrais. E isso favorece uma soltura energética, porque durante essa queda metabólica, a aura se abre e os laços energéticos que interligam a parte espiritual, a parte física, se afrouxam temporariamente, e na morte definitivamente, mas durante o sono
temporariamente dentro dos ciclos do sono, em que o metabolismo desce, sobe, as ondas cerebrais descem e sobem nos estados alterados de consciência durante o sono. Então a saída, ela não depende de um guia espiritual, ela depende do metabolismo do corpo humano descer. Isso explica por que na hora da morte o espírito não consegue voltar para o corpo. Não há metabolismo, não há ondas cerebrais. Simplesmente é quando a energia sai da máquina, a máquina esfria, vira cadáver. Então, o motivo do espírito não conseguir encaixar de volta é porque o corpo humano chegou ao seu limite, perdeu a carga energética que segurava o espírito dentro da matéria. Isto ocorre durante o sono de forma parcial e controlada pela natureza nos ciclos do sono. Então a saída do corpo não tem a ver com o mundo espiritual. Ela tem a ver com você que um dia encaixou na matéria e você pode desencaixar, se desprender. A morte é uma saída do corpo definitiva, um desprendimento final. Então, neste caso, a morte também é uma saída do corpo. E na hora da morte, ela vai ocorrer porque o corpo humano desativou e a pessoa é ejetada para fora. Não é por causa de um guia. Um guia espiritual pode vir te ajudar na soltura final, mas ele não é causa dela. A causa foi a parada do metabolismo e durante o sono, a queda desse metabolismo e também das ondas cerebrais. Então a saída do corpo ela é anímica. Agora, no seu trajeto, nos seus trâmites, mentores espirituais podem ajudar, passando energia, inspirando e orientando para melhorar a qualidade daquela saída. Mas a saída em si, mesmo que não houvesse um guia, a pessoa poderia sair sozinha, porque ela também é um espírito, está encaixada na matéria e pode se desprender temporariamente também. Então não é necessário pedir permissão a um guia para você ter uma saída do corpo. O legal é você se afinizar, sintonizar espiritualmente com mentores para que durante a saída eles possam levar você a ambientes em que você sozinho não teria acesso e que eles conhecem, aí guiando você na experiência. Agora, a soltura da matéria, ela é anímica. Agora, no caso de médiuns que trabalham muito ligados a mentores espirituais, eles podem, enquanto a pessoa está deitada, mexer na energia dela, porque já estão acostumados a mexer na energia dela durante os fenômenos mediúnicos nos grupos onde elas vão, seja lá onde for. Então eles mexem e favorecem essa soltura, ampliando o campo energético, energizando, e aí aumentando a soltura que é natural, eles podem dinamizá-la e ampliá-la, porque já conhece a assinatura energética do médium e sabe os pontos que podem mexer para causar essa soltura. Mas isso não significa que, no geral, sejam os guias que tiram a pessoa do corpo, não. Ela sai pela queda do metabolismo. Agora, se ela vai aproveitar isto, se ela estará consciente disso e se haverá a presença extrafísica de mentores, isso decorre da própria experiência que é dela. Eu espero estar sendo bem claro. Você não precisa pedir permissão espiritual para exercer o seu potencial. Imagina, vocês estão numa aula de yoga e, por exemplo, um bebê, quando ele nasce, ninguém precisa ensiná-lo a respirar. Ele faz isso automaticamente. Porém, quando esse bebê crescer e se tornar um adulto, se ele praticar yoga, ele poderá usufruir melhor do ato de respirar, porque ele está treinando aquilo. Saída do corpo ela é natural, na maioria das vezes inconsciente. Para desenvolver a consciência disso e usufruir da experiência, pode haver estudo, prática, treinamento, dentro da maneira que a pessoa se sentir melhor, e ela pode desenvolver isso naturalmente. Então você está numa aula de yoga, respirar é normal, e aí você vira para o professor de yoga e fala assim: professor, posso respirar? Imagina, a respiração é sua. Ele pode te orientar como respirar melhor, como fazer um pranayama, uma postura, uma asana, alguma coisa, mas a capacidade de respirar é sua. A mesma coisa a saída do corpo. Um guia pode ajudar, mas a capacidade é sua. Então, por favor, autoestima elevada em relação ao estudo das saídas do corpo. Principalmente, não dependa de ninguém para ser feliz. Pode ser um grande avatar, Buda, Jesus ou Krishna. Eles podem orientar você, mas nenhum deles pode viver por você. É você que reencarnou,
tem suas provas, seus potenciais, os seus limites. À medida que você vai avançando, os potenciais aumentam, os limites se rompem e você passa a exercer a capacidade latente que você sempre teve. Autoestima elevada. Vamos contar com a ajuda dos mentores, guias, amparadores, os nomes que você quiser chamar, mas dentro do raio de ação deles. Inspirações, proteção. Agora, você cá embaixo precisa se virar, porque é você que reencarnou, não eles. Então aumenta a autoestima, deita na sua cama como um espírito que está deixando o equipamento que ele está inserido relaxado e vá para fora. E aí para fora você encontra os mentores e vai ser feliz em mais uma viagem espiritual. Mas a capacidade é sua. Eu tenho muitas vezes as pessoas chegam e me perguntam isso da permissão. Não é necessário permissão para você pensar, ter emoções e ser você mesmo. Agora, na saída do corpo, como ela envolve a viagem para outros planos, há um encontro com outras presenças que podem franquear para o projetor ou projetora lugares extrafísicos que ela não chegaria sozinha. Mas a saída do corpo em si é da pessoa. Gravem isso que eu estou falando. 80% pelo menos da literatura sobre saídas do corpo são pessoas que não são médios e algumas nem gostam de mediunidade. Pode observar a literatura de saídas do corpo em geral. Os autores principais começaram tendo saídas do corpo espontâneas de forma anímica e alguns passaram a ter contato com presenças extrafísicas e outros não, porque a saída é anímica. Agora, um médium, dentro do conjunto de potenciais, os mentores podem soltar um pouco mais sua energia e ele pode exercer melhor aquela capacidade. Agora, o que adianta o mentor soltar alguém que é incompetente e que não quer fazer aquilo? A competência é da pessoa, é dela, não é do mentor. O mentor pode favorecer uma abertura, mas se a pessoa não entrar na abertura, não adianta nada. Então, por favor, pessoal, autoestima elevada nesses estudos, para não dar viajada astral na maionese. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição se você quiser assistir o vídeo inteiro, que está muito legal.